Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de nos reunirmos como igreja para aprender a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, quebrante o nosso coração e nos conduza à verdade. Este estudo não seja apenas conhecimento, mas transformação nas nossas vidas. Que cada palavra ensinada, Senhor, produza fé, arrependimento, sabedoria e o desejo sincero de viver de acordo com a Tua vontade. Rogamos, Senhor, para que seja afastado de nós toda distração, ansiedade, daquilo que possa impedir a nossa comunhão contigo nessa noite, Senhor. Fala conosco. Aquilo que precisamos ouvir, Senhor. E o Senhor sabe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade à exposição do nosso estudo. A gente tem meditado nas parábolas e quando chegamos, na parábola das duas casas, fomos levados pelo Senhor a uma reflexão sobre o Sermão do Monte. E aqui estamos, Mateus, capítulo 6. Amém? Eu já disponibilizei para vocês o estudo esquematizado do Sermão do Monte. E nós temos meditado no capítulo 6, eu creio que nós paramos no versículo 14, falando justamente da parte final da oração que o Senhor Jesus nos ensina, como orar, e falamos sobre isso na segunda-feira, sobre essa questão de que o Senhor Jesus não está nos dando uma reza para ser repetida, mas Ele está nos ensinando como estruturarmos a nossa oração. A nossa vida de oração com Deus, as nossas orações, elas devem seguir basicamente essa estrutura que o Senhor nos apresenta aqui no capítulo 7. O endereçamento ao Pai, a apresentação das nossas necessidades, apresentando as nossas necessidades maiores como as espirituais, mostrando para nós que o grande sentido da vida é se preparar para o céu e não ficarmos buscando satisfação nesse mundo, pois buscar isso significa cavar cisternas rotas que não podem render água. Então aqui no capítulo 6, eu quero já partir aqui para o versículo 14, onde nós paramos. Essa parte final da oração que o Senhor Jesus nos ensina. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as suas ofensas. Veja que o Senhor Jesus, Ele já tinha falado sobre isso no corpo da oração. No versículo 12, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí Ele vai falar: não nos conduzas em tentação, ou a tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então vem essa parte dos versículos 14 e 15, mostrando justamente que nós somos chamados a perdoar. E essa questão do perdão sempre vai ser um ponto central na temática cristã, em virtude da nossa dificuldade. Nessa doutrina do perdão, ou no assunto perdão,
existem dois grandes perigos, né, muitos outros, mas assim, fazendo um recorte, né, dois grandes perigos nos cercam, que é o fato da gente mentir para a gente mesmo, dizendo que perdoou quando a gente não perdoa. Ou então a gente, de alguma forma, acreditar, né, produzir em nós, né, a falsa crença de que mesmo sem perdoarmos como a Bíblia manda, nós estamos salvos. Então você vai ver essas duas atitudes se multiplicando no seio da igreja. As pessoas dizem que perdoaram sem terem perdoado, ou então, né, vão produzindo esse auto-engano dentro de si, que mesmo com mágoa, com amargura, de alguma forma elas conseguiram entrar nos portais celestiais. E essa passagem aqui do versículo 14 e 15 deixa muito claro que isso não é possível. Vamos repetir. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui, de forma muito clara, nós estamos vendo que não existe, né, possibilidade de nós, de alguma forma, acreditarmos que estamos caminhando para o céu sem, de fato, a gente estar perdoando. Agora, passando um pouco mais adiante, no versículo 17: Tu, porém, quando jejuares, veja, Jesus ele vai apresentar três formas que eram extremamente comuns na sua época de relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus por meio das finanças, que era a esmola, e eu já expliquei para vocês o contexto da esmola no ensinamento bíblico é bem diferente, né, do contexto da esmola para a gente nos dias de hoje. Então o Senhor Jesus ele está ensinando a gente a cuidar do nosso próximo, e a gente já falou isso também, né, no contexto da parábola do bom samaritano, no próprio livro de Tiago. Se você sabe que o seu irmão está passando necessidade, despede ele sem ajudá-lo, você não está exercendo a fé correta. Então tudo isso Jesus mostra aqui nessa questão, né, de dar esmolas. Depois o Senhor Jesus fala da oração, essa nossa forma também de nos relacionar com Deus por meio desse diálogo, dessa oportunidade que nós temos de dialogar com Ele, apresentando as nossas necessidades, ouvindo dele, né, os seus sábios conselhos. E finalmente o Senhor Jesus vai tocar aqui nessa questão do jejum. E Jesus ele não vai dizer se jejuardes, ele fala quando jejuardes, né? Então, se você ainda não jejuou, é porque provavelmente você ainda não passou por uma dificuldade suficiente. Então, fique tranquilo, mais cedo ou mais tarde essa dificuldade vai chegar. Então, o jejum é essa fome de Deus, né? Um exemplo, né? Você não vê a fala jejum, mas eu vou trazer só um exemplo para vocês do Vale do Jaboque. Quando Jacó ele se despede, né? Envia uma parte da família em uma direção, outra parte em outro caminho. Ele está no momento, por assim dizer, mais difícil da sua vida, porque ele está fugindo de duas pessoas, ele está cercado, né? Então, da parte de trás está vindo o seu sogro, furioso com ele, e da parte assim, da frente está vindo o seu irmão, que havia jurado ele de morte, há muitos anos atrás, né? Mas havia jurado ele de morte. Então ele está nesse momento da sua vida que para ele é morrer ou morrer. Veja, eu não falei matar e morrer, porque o cristão não tem essa opção, né? Então, morrer ou morrer, e ele vai e fica à noite, a sós, em oração, e a Bíblia vai dizer que ele está lutando. O sofrimento era tão grande, assim, a intensidade da sua angústia, né, das suas preocupações, que era colocado como uma luta com Deus, física, corpórea. E
E ele vai dizer, né, quando o anjo do Senhor, que é uma referência ao próprio Senhor, diz, olha, já está amanhecendo, eu tenho que ir. Ele vai dizer, não, enquanto o Senhor me abençoar, a gente vai continuar aqui até você me abençoar. Não vou aliviar, não vou parar de jeito nenhum. Então o jejum é essa fome por Deus. Então quando você entra nesse estado, um momento na sua vida de busca espiritual, aonde o alimento físico ele fica em segundo plano. Então, isso que é jejum. Então jejum não é dieta, jejum não é deixar de tomar Coca-Cola, deixar de tomar, deixar de comer chocolate, não, umas coisas ridículas assim que a gente vê no meio da igreja assim, e que a gente entende porque sabe que as pessoas não estudam a Bíblia, né? Então o jejum é abstinência total de alimentos. Você não precisa nem ser inteligente para saber disso. Você vai fazer um exame de sangue, a pessoa diz, você tem que estar com jejum de 12 horas, você tem que estar com jejum de 10 horas. Aí você diz, tá bom, eu estou de jejum de chocolate, posso fazer o exame de sangue? Eu estou de jejum de Coca Zero. O jejum é abstinência total de alimentos. Mas o contexto aqui não é falar de jejum, mas Jesus aqui ensinando como jejuar. Os discípulos dos fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Na lei, na Bíblia, havia apenas a obrigação de um jejum por dia, que era no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, onde os sacerdotes aspergiam o povo com o cordeiro. Vocês sabem bem desse ritual, Então nesse dia era direcionado que as pessoas jejuassem, como uma demonstração de arrependimento e contrição. Então aqui, versículo 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Percebeu? Não, meu irmão, você está jejuando, escova o dente, para que mau hálito? Se você não está comendo, você sabe, você produz os gases do intestino, vai produzindo, voltando assim, você fica com mau hálito. Dá uma escovada de dente, vai de tempo em tempo gargarejo no Cepacol, porque não é para que ninguém saiba que você está jejuando, é você e Deus. Olha, eu não estou nem fazendo esse jejum bíblico, eu faço quando tem um direcionamento por Deus, mas assim, vocês sabem de como é a minha alimentação, e as pessoas só sabem que eu não como quando me chamam para comer. Então, no mês passado, essa semana, eu fui na viagem que eu fui, os irmãos sabem que eu fui, depois eu que fui dirigindo, jejum, sem comer nada. E foi o rapaz que pediu para descansar, no meu companheiro de viagem. Você se incomoda? E aí na hora, depois que a gente trabalhou, fez algumas coisas, estão morrendo de fome os dois lá. Aí fomos até um restaurante, aí eles estão se servindo, eu sentei, pedi uma água. Você não vai comer não? Eu falei, não, eu não como. Mas como você não come? Não, eu falei, eu não como esse horário, Eu só como de noite, uma vez. E você aguenta? Eu falei, até agora ainda não morri. Então, para que a gente entenda de que você não precisa, que a gente tem que mostrar, essa parte aqui do capítulo 6 de Mateus, Jesus está combatendo a hipocrisia religiosa. É justamente o que mais a gente vê hoje, As pessoas querem demonstrar que são espirituais. Espiritualidade você não demonstra, você vive. Então, a luz precisa dizer, estou acesa? Não. Tem alguma coisa escrita na luz, estou acesa? Não. O sal precisa dizer, estou salgado? Você vai botar na comida, e se ele tiver, em dias, ele vai salgar a comida. Só tome cuidado para não botar muito, Então, quando você é espiritual, irmãos, você é espiritual. As coisas que você fala, elas vão dizer a respeito, a maneira como você se comporta, então, a visão que você tem do mundo e das coisas. Lembra, o cristão ele aprende a ressignificar uma série de termos. O cristão aprende a ressignificar uma série de coisas na sua vida. Então, é exatamente isso que é o ser espiritual. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos
para que aos homens pareçam que jejuam. Só falta escrever, né? Estou jejuando. Eu conheci muito na época do CAC, vocês também estavam. O pessoal que estava jejuando, meu irmão, eles ficavam andando, chegando assim, ó. Só para você perguntar, tá tudo bem? Tá. Estou no azeite. Mas como é estar no azeite? Não quero me gabar, mas eu estou de jejum, um propósito assim, sabe? Quero tocar trombeta. Estou jejuando pelo Brasil. Jejuando assim, né? Porque desfiguram os seus rostos. Eu tinha uma prática, quando eu não queria ir para a escola, eu posso dizer isso agora, porque já se passaram quase 40 anos. Acredito que meu pai e minha mãe não vão me botar de castigo por causa disso. Mas na época que eu era, né, infante, eu não queria ir para a escola, eu fingia que eu estava doente. Só que às vezes eu não conseguia chorar. Às vezes eu conseguia chorar. Às vezes eu conseguia internalizar, tipo ator de teatro mesmo. E aí eu chorava, eu acreditava na minha mentira e chorava. Mas quando eu não conseguia chorar, eu cuspia na mão e botava aqui. Eu quero ver criança que nunca fez isso, né? E aí eu, sabe, aí quando meu pai não estou me sentindo muito bem não. E era o cuspe aqui, não era lágrima. Né? É isso que Jesus está falando aqui. Eles desfiguravam o rosto, né? Eles queriam deixar bem claro assim, ó, não estou bem. Né? Por quê? Porque eu sou espiritual, então para ser espiritual é para o pessoal que, toda vez que eu vou levar Mateus, eu lembro disso, eu tenho que lembrar, porque a gente passa, né? Eu passo 2 vezes, ele só uma, que eu vou e volto, né? Eu tenho que fazer o retorno para deixar ele, num monte lá, que hoje em dia até é um lugar oficial, assim, antigamente não era, mas pegaram até verba pública para fazer, né? Uma espécie de, sei lá, né? O pessoal subia, tem estacionamento agora, está bem mais organizado, né? Aí o pessoal só, tem gente que fica 15 dias lá, uma semana no monte. É muita falta do que fazer, viu? Inclusive do ponto de vista espiritual. Porque qual é o benefício de você ficar uma semana em cima do monte sem fazer nada? Estou orando. Para quem? Você está orando de si para si mesmo. Né? Porque em momento nenhum você vai ver o apóstolo Paulo jejuando e orando uma semana no monte para fazer uma viagem missionária. Não. A nossa vida diária. Nós oramos o tempo todo, orar e vigiar sem cessar. Você pode ter uma necessidade, né, de um momento a sós, precisa ser no monte. Fora que no monte você nem fica a sós, né? Hoje em dia você tem que dividir um monte com a galera, né? E tem gente que leva tabaco, tem gente que faz um barulho. Então, você acha que você vai ficar no monte, né? E você e Deus? Não, meu amigo, vai ter lá uma zoadinha, vai ter umas coisinhas, fora que pode alguém chegar e dizer, eis que vejo assim, né? Esses espíritos assim. Então, aconselho quarto em secreto, como Jesus fala aqui, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça. Ungir a cabeça, irmão, significa andar perfumado. A gente vê muito isso no irmão Paulo, né? O irmão Paulo, ele fabrica perfumes. Recentemente eu soube a Paco Rabanne, a Chanel, fizeram algumas propostas. Ele falou que não teve direcionamento de Deus para disseminar as fórmulas que ele tem produzido em casa. Acho muito bonito isso da parte dele, né? Essa humildade. Então, ungir a cabeça significa andar perfumado, né? Então, ungir a cabeça normalmente era com aqueles ungüentos aromáticos, né? Uma espécie do que a gente chamaria hoje de perfume. E lava o teu rosto, lavar o rosto, né? Escova o dente, aqui não tinha ainda isso, mas escova o dente, ó, sempre lembre. As pessoas não são obrigadas a suportar o seu mau hálito, né? Então, cuidado. Vampiro, esse negócio de que alho, né? Não, vampiro não existe, né? Fique tranquilo. Versículo 18: para não parecerdes aos homens que jejuas. Justamente, então, é entre você e quem? Então, quem tem que saber? Deus. Sabe? Significa que você está vedado, né? Você está proibido de dividir isso com o irmão? Não. Claro que
você tem irmãos próximos em que você divide a sua rotina espiritual, que você fala, que você aconselha, pede conselho. A Bíblia não está proibindo, né, você de dialogar. O que a Bíblia está negando aqui é o que? A autopromoção, a autopropaganda. Então é isso, não faça da sua vida espiritual propaganda. Até porque, assim, se você é um crente verdadeiro, você sabe que você não tem nada para fazer propaganda, né? É como eu vejo, sabe, às vezes eu não quero falar, mas eu acabo falando, né? Minhas filhas. Você vai para academia hoje, né? Hoje eu fui, né? Para variar. E aí você vai para academia, você tem que pedir para não ser filmado. Porque tem mais, né? Tem esse negócio aqui, né? O pessoal filmando. Eu digo, eles estão filmando o quê? Porque os exercícios estão todos errados. Eu comecei a fazer atividade física com 17 anos, eu tenho 47. Então, assim, eu entendo um pouquinho, assim, dessa área, né? Então, você vê o pessoal novinho, assim, se filmando, você fala, não sei o que ele está fazendo. Assim, o irmão Paulinho tem autorização para isso. Né? Ele desenvolveu umas técnicas que até hoje o pessoal do CrossFit está tentando, né, de alguma forma, desvendar como é que o corpo faz aquela atividade funcional e mecânica. Mas fora o irmão Paulinho, né? E as pessoas estão se filmando ali, o quê? Porque se a pessoa olhar para isso, vê que está tudo errado. Então a pessoa não está se promovendo, a pessoa está passando vexame. É mais ou menos isso aqui. Você vai fazer propaganda da sua vida de oração? Sua vida de oração? A sua vida de oração. Você vai fazer propaganda. Você quer enganar quem, irmão? Você vai fazer propaganda de que você é uma pessoa, né, generosa. Quem aqui é igual a, né? Barnabé. Cadê os nossos Barnabés, as nossas Barnaboas? Cadê? Não, você vai fazer propaganda de quê? A gente está a anos-luz de quem a gente deveria ser. Humildade, ó. Então, Jesus está dizendo, cuidado, porque esse caminho é o caminho da mentira. E a gente já sabe quem é o pai da mentira. Então, por isso, também a autopromoção, a hipocrisia, porque tudo que a gente elogia demais a gente, na verdade é falso, né? A gente sabe das nossas limitações. Eu coloquei até um artigozinho, mas é sempre um desabafo. Aquilo dali são coisas que eu estou passando, né? Estou dividindo com os irmãos. Então, muitas vezes a gente se sente acuado, porque somos imperfeitos demais. E graças a Deus, pela graça de Deus. Né? Então, é isso que Jesus está mostrando aqui. Não vá por esse caminho. Agora, a partir aqui do versículo 19, inicia-se uma nova sessão, né? O Sermão do Monte está estruturado, em uma espécie de subseções. E a gente acabou de ver, né, dos versículos 1 ao 18, que fala da vida espiritual sem hipocrisia, sem exibicionismo. E agora, a partir do versículo 19, a gente vai começar a falar dos tesouros. Então, Jesus vai começar a nos mostrar o que de fato tem valor. Então, o que é que de fato tem valor? Então, no versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, não crie falsas expectativas de que você tem o seguro Jeová. Pastor, o que é o seguro Jeová? É o que muitos crentes acham que tem. Eles dizimam, e aí eles acham, né, que ladrão nenhum no mundo. Eles pegam aquela parte de Malaquias, né, que são tipos de gafanhotos que destruíam as colheitas. E aí, migrador, cortador, devorador. Meu irmão, isso é tipo de gafanhoto. Essa espécie de gafanhoto que destruía as colheitas. Né? E as pessoas estão querendo dizer que é tipo de ladrão, que é tipo de demônio. Então, esse demônio é o migrador. Esse outro aqui é o devorador. Né? Então, não é bem assim que a Bíblia apresenta. Então, aqui, no versículo 19... esse é o ensino de Jesus. Versículo 20, né, essa continuação. Jesus está dizendo, não ajunte tesouros, mas ele vai dizer que a gente tem que ajuntar tesouros, sim. Né?
aonde que a gente tem que ajuntar tesouro? No céu. No céu, exatamente. Então ele vai dizer aqui, mas ajuntai tesouros no céu. E essa palavrinha tesouro no grego é a palavra tesauros. Ó, que legal, bem parecido, né? Que significa riqueza acumulada. Justamente isso. Por isso a expressão não ajunteis. Porque tesouro sempre vai fazer referência a juntar alguma coisa, né? Por exemplo, você acha que para que Elon Musk tenha chegado à quantia pequena de $1 trilhão, ele é o primeiro trilionário da história, você acha que para ele chegar nessa fortuna, ele não economizou dinheiro? Meu irmão, o cara é tão pão duro. Você já viu ele embora? Ele mora num kitnet, aquelas casas pré-moldadas, pré-formatadas. Rapaz, primeiro trilionário, tem não sei quantos filhos. O pessoal diz que filho empobrece. Ele não seguia essa área, não. Ele tem não sei quantos filhos. Vou nem dizer quantos, porque eu não sei. Eu sei que é um bocado. Né? Botar os filhos tudo para trabalhar para ele, trabalho escravo. Só que não é trabalho escravo, que é filho. Rapaz, o cara é inteligente. Viu? Eu não disse que ele era sábio. E de Deus não tem nada. Né? Então veja aqui. Quem é? Você está sempre ajuntando alguma coisa. Você tem que saber o quê? É igual o plantio, irmãos. A gente está sempre plantando alguma coisa, velho. A gente só não sabe o quê. Inclusive foi isso que eu escrevi hoje, né? Inclusive quando você escolhe, por exemplo, você tinha que acordar às 6 da manhã, e aí você escolhe apertar o modo soneca e levantar só 8. Você perdeu 2 horas. Você sabe que essas 2 horas você perdeu para sempre, né? Você sabe? Não, pastor, aí eu durmo mais tarde. Não interessa. De 6 às 8 da manhã do dia, que dia é hoje? 17, né? Você não tem mais. E eu não estou dizendo que é errado você acordar 8, não. Eu estou dizendo que você foi infiel com você. Quem é que tinha dito para você que ia acordar às 6 da manhã? Você. E por que você mudou de ideia? Porque estava com preguiça. Aí a gente sempre vem, né? Eu não estava me sentindo muito bem. Ué, irmão. A maioria das coisas a gente faz sem se sentir bem mesmo. É normal. Eu acho interessante porque meus pais, né? Sempre falam, meu filho, mas você não falou que estava com dor? Eu falei, falei. Está com dor? Eu falei, estou. E você vai fazer isso? Vou. Porque é escolha, irmãos. A gente escolhe o que a gente vai fazer. E as nossas escolhas, a Bíblia vai mostrar isso, as nossas escolhas são o nosso plantio. Então, a gente está plantando as nossas escolhas. Uma hora a gente vai colher as nossas escolhas. Nós somos, por exemplo, hoje, né, 17 de junho de 2026, nós somos a soma de nossas escolhas até hoje. Ah, por que eu estou acima do peso? Ah, por que eu ainda não fiz isso? Ah, por que eu ainda não consegui aquilo? Você é a soma das escolhas que você fez e das coisas que você deixou de fazer. Onde? Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome. O que é que Jesus quer ensinar a gente com essa expressão? Que no céu as coisas não se deterioram, as coisas não envelhecem. Aqui na terra as coisas envelhecem. Então você vai no supermercado, você compra um alimento, é obrigado a ter o que lá? A validade. Então tem alimentos, né, como os derivados do leite, que a validade é bem curta, né, porque inclusive se não forem acondicionados da forma correta, podem gerar uma série de problemas, né, naqueles que consumirem devidamente. Então as coisas aqui têm validade. No céu, não.
É isso que Jesus quer mostrar. Então, inclusive hoje eu estava lendo um livro e falava justamente sobre o que é disciplina. Não disciplina da forma como a gente aprendeu aqui, biblicamente falando, mas disciplina no sentido de você se forçar a ter hábitos corretos, né? Então, nesse livro, uma série de autores, cada um dava a sua versão sobre o que seria uma vida disciplinada, né? E um deles ele vai falar isso. A disciplina é você abrir mão. Achei interessante isso, por isso que eu guardei para a gente falar aqui e aplicar isso da forma cristã, né? Porque a Bíblia nos ensina nessa direção. A disciplina seria você abrir mão do prazer imediato por um prazer lá na frente, né? Por um prazer no futuro, que vai ser muito mais, que vai beneficiar você muito mais. Então, a gente voltando para a questão das 6 da manhã. Então, para você ficar de 6 a 8 na cama, geraria um prazer, né? Você ficaria deitado, a cama está gostosa, a gente está nesse outono que tem um friozinho de manhã, né? Mas, em compensação, as suas obrigações de 6 a 8 da manhã, elas foram procrastinadas. Então, você trocou o prazer maior, que é no futuro, para um prazer menor, que é aqui agora. E tem um grande atleta, né, chamado Eliud Kipchoge, né, maratonista famoso, quebrou vários recordes, está se aposentando. E ele diz que é cristão, né, mas eu acho que ele é cristão católico. Mas ele tem uma fala assim bem interessante, né? E ele diz que aquele que é indisciplinado é escravo da sua indisciplina. Jesus está falando a mesma coisa aqui relacionado à vida financeira. Então, você que tem que mandar nela. Eu achei interessante, hoje, à tarde, uma pessoa foi conversar comigo, né? E aí a gente estava conversando, a pessoa falou assim, você tem que ouvir o seu corpo. Seu corpo está dizendo que você está cansado. Aí você tem que ouvir ele e descansar. Aí eu falei, eu aprendi diferente, quem manda no meu corpo sou eu, ele que se segure, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado, tem horas que você tem que parar, por favor, né? Não vamos levar as vias de fato, mas a ideia aqui quem manda é a mente, quem manda é o Espírito. É por isso que Paulo coloca da seguinte forma em 1 de Coríntios, e eu esmurro o meu próprio corpo, falando de disciplina. É exatamente sobre isso que ele está falando em 1 Coríntios 9. O atleta em tudo se domina. Ele está falando de disciplina espiritual. Eu esmurro o meu próprio corpo para que naquilo que eu ensino, eu mesmo não seja encontrado reprovado ou desqualificado, né? Então, nessa passagem, aqui no versículo 20, nem traça nem ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então aquilo que você faz diante de Deus, ninguém pode tirar de você, irmão, né? É maravilhoso, né? Você... O celular está dando tilt aqui, fez ligação sozinho. Está repreendido. Sai! Né? Falando de mundo espiritual. Então, os ladrões não podem roubar. O Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito. E eu falava, né, antes do celular baixar um espírito aqui nele, e eu falava justamente nesse contexto, que o que a gente faz para Deus, e é o que Jesus nos ensinou nos versículos anteriores, está registrado, irmão. A gente falou isso na segunda-feira, Mateus 25, temos falado, né, nos últimos encontros bastante. Eu tive fome. As próprias pessoas que fizeram, elas vão dizer, Senhor, quando foi isso? A gente não está lembrado, porque elas levaram ao pé da letra o que Jesus ensinou aqui, que a sua mão direita, quando fizer alguma coisa, a esquerda não saiba. E a gente também começar a fazer as coisas
Eu acho interessante, outra coisa que eu li hoje também. Tem determinadas coisas que a gente começa a fazer por disciplina. E a disciplina, quando ela é feita, tem uma hora que ela é desnecessária. E você transforma aquilo num hábito. Um exemplo, escovar o dente. Você escova o dente porque você é disciplinado? Não, você escova o dente porque já se tornou um hábito para você. Acordou, meio que já com sono, assim, ainda remela no olho. Você já vai ali, já bota uma parte, já está ali, né, ouvindo uma oração, alguma coisa assim, ouvindo louvor, já está escovando o dente. E ali não é mais disciplina, ali é o quê? Hábito. Em determinado momento, quando você começa a repetir, né, as ações de disciplina, elas vão se tornar o que para você? Um hábito. E é justamente isso que a vida espiritual do cristão deve ser, né? Por isso que se fala sobre doutrina sã e doutrina que não é saudável. Então, a nossa vida, ela tem que ser moldada desse jeito, como nós aprendemos também em Romanos 12, transformai-vos. Transformai-vos, começa nessa dificuldade, mas vai chegar um momento em que você vai se habituar a fazer aquilo. Eu não estou dizendo que vai deixar de ser difícil, irmão. Mas aquilo vai se tornar um hábito saudável espiritualmente falando na sua vida. E as suas dificuldades, quem sabe, serão outras. Mas você vai passar daquela zona de desconforto momentânea. Virão outros, claro, você está crescendo espiritualmente. Né? E tem que ser assim. Por isso que Tiago vai dizer, a bem-aventurança que Tiago fala no capítulo 1 do seu livro, fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação. Ele usa a palavra para a gente conhecida, né, que dá origem à palavra policromático, que significa algo com muitas cores. E ele está dizendo que fique feliz quando passar por muitas provações, porque às vezes você fica caindo no mesmo buraco. Meu irmão, você já caiu 5 vezes ali, você não sabe que ali tem um buraco. Está escrito buraco. É como, por exemplo, não sei se vocês já viram shopping ou em outros lugares que tem assim, cuidado, piso molhado, você vai escorregar e cai. Mas você não viu que estava escrito cuidado, piso molhado? Ah, eu achei que era brincadeira. Você achou que era brincadeira, aquela... E você não viu que estava uma aguinha ali. Então, tudo isso, irmãos, a gente tem que levar em consideração os alertas que são dados na Bíblia. Eles não são dados, né, por acaso. Eles falam da nossa vida prática, do nosso dia a dia. A mesma coisa que Jesus está falando aqui. Na nossa vida diária, a gente faz escolhas em relação a esses 2 versículos. Por exemplo, você às vezes está diante de um convite de um amigo, de um parceiro, de alguém do seu ambiente de trabalho, de fazer algo que, não vou nem falar que é ilícito, mas assim, que moralmente, do ponto de vista cristão, é reprovável, né? E você vai escolher, ou eu fico mais rico, ou eu fico sem Cristo. É exatamente o que Jesus está colocando aqui. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer essa escolha na nossa vida profissional. E ele está dizendo, ajuntei para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E aí Jesus vai dar essa afirmação assim cirúrgica. Onde estiver, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Coração é a palavra grega cardia, significa o centro das nossas vontades, afetos, pensamentos, decisões. Então, do ponto de vista grego, o coração representa tudo isso, né? O centro. E Jesus vai dizer, aonde estiver o seu tesouro. O que é o seu tesouro? Que Jesus está dizendo, aquilo que você mais valoriza. Então, quando você quer saber o que tem valor na vida de uma pessoa, às vezes você não precisa nem perguntar para ela, é só você passar o dia observando o que ela faz. Então, aquilo que ela mais gasta tempo, aquilo que ela mais tem zelo, aquilo que ela mais tem cuidado, é o tesouro dela. Então, aí a pessoa vai dizer, não, meu tesouro é tal coisa que você nem olhou, tal coisa que você nem pegou hoje. Então, o nosso tesouro é o centro
da nossa vida. Por isso que o nosso tesouro devia ser quem? Cristo. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus está dizendo isso, irmãos, exatamente como ele ensinou para o jovem rico. E o jovem rico foi embora porque não quis colocar o ensinamento em prática. Quando o jovem rico falou que obedecia a lei, né, desde a mocidade, Jesus disse: vamos ver, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Então vamos ver se você ama a Deus acima das suas riquezas. Foi isso que Jesus fez. Ele entendeu que foi isso que Jesus fez. Por isso que nessa passagem está lá escrito: ele foi embora porque triste, porque era muito rico. Então qual era o tesouro do jovem rico? A sua riqueza. Ele não estava disposto a abrir mão, né, daquilo. Qual é o tesouro do cristão? Cristo. Nós não estamos dispostos a abrir mão de Cristo por nada, né? Posso ver isso no olhar de vocês. Aleluia! Que olhar que só tem crente, irmão. Mega power crente. Mais fraca que sou eu. Que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também no vosso coração. Continuando, a candeia do corpo são os olhos. O que é a candeia, irmãos? A lâmpada. Então vamos imaginar, né, os irmãos aqui que sabem dirigir carro. Quando a gente dirige um carro à noite, o que a gente precisa acender para a gente enxergar? Farol, né? Os faróis, exatamente. E se tiver uma estrada escura, então. E ele está dizendo isso. Os nossos corpos, né? Os nossos olhos são como faróis para o nosso corpo. Eles estão iluminando. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então o que Jesus está mostrando aqui? O cuidado que você tem que ter com a influência que você tem recebido no seu dia a dia. Lembra, voltando agora para o começo, nós temos escolhas. Inclusive nós temos escolhas para onde olhar. Então você sabe que está acontecendo alguma coisa ali que você não deve ficar olhando. Você vai olhar? Um exemplo bem lúcido, né, bem vívido disso é o texto que está lá em Gênesis, que fala da nudez de Noé. Então Noé tinha quantos filhos? 17? 3, isso aí. Como era o nome deles? Sem cão. Isso. Aí eu perguntei com uma criança: sem cão e Jafel. E olhando para mim, sem cão e Jafel. Eu falei: tá certo. Eu vou eu que dizer que está errado, né? Vai que era o idioma dela, eu não vou julgar. E quando Noé bebeu, ele ficou despido, né, na sua tenda. O filho foi lá, né, cuidou e voltou ainda meio que tirando sarro com o pai, do pai com os irmãos. Os irmãos perceberam que o que ele estava fazendo era feio, era desonroso. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E aí os dois irmãos fizeram o quê? Não vamos deixar o nosso pai assim, despido, a gente vai cobrir ele. Só que a gente não deve olhar a sua nudez. Então eles pegaram o lençol ao trabalho e foram andando de costas para cobrir o pai sem ver a sua nudez. Mas que coisa trabalhou, que bobagem, é só chegar lá e fazer assim, ó. Irmão, é por isso que você não honra a Deus. As coisas de Deus não é só chegar lá e fazer assim. Glória a Deus. Então, é exatamente sobre isso que ele está falando aqui. Então, você não é obrigado a olhar tudo. Você quer ver uma coisa que te denuncia? O seu algoritmo. Todos nós que usamos celulares temos um algoritmo. Eu não tenho não, pastor. Você é o mais fácil de ser manipulado.
Então, à medida que você vai vendo coisas, à medida que você curte coisas, a quantidade que você vê essas coisas, o seu algoritmo vai sendo moldado. E aí você, até um ponto que você vai chegar um momento que você só vê as mesmas coisas. Por quê? Porque aí foi o seu algoritmo, até que você, pelo site de busca, você procure outras coisas fora do seu algoritmo, e aí vai ser anexado aquelas outras coisas ao seu algoritmo. São aquilo que chama, até as propagandas que vão aparecer para você são vinculadas ao seu algoritmo. Se o ser humano foi capaz de desenvolver essa metodologia, né? Imagine o diabo. Você acha que o diabo não sabe o algoritmo da gente? Por isso que Tiago, se eu não me engano, vai dizer: quando você for tentado, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pelos nossos próprios algoritmos. São as nossas próprias concupiscências. É verdade. Então, a candeia do corpo são os olhos. Então, você não é obrigado a ver essas coisas. Às vezes a pessoa diz: ó, pastor, um vídeo aqui de gente matando fulano. Eu não quero ver não, irmão. Você tem algum vídeo de alguém salvando a vida de alguém? Me mostra. Você tem algum vídeo de coisas boas acontecendo? De coisa ruim, irmão, a gente já está saturado. Ó, tá vendo? Eu parei de ouvir heresia por causa disso. Né? Em determinado momento você começa a ver o que está acontecendo na igreja evangélica. Hoje eu estou me sentindo um pouco até alienado, porque eu não vejo mais. Não vejo o que está acontecendo em determinados ambientes, porque não me interessa. Eu sei que o que fazem lá errado, então eu não vou ficar vendo. Amém. Mas é importante a gente ter, né, essa convicção de que quanto mais a gente fixa o olhar em algo, mais aquilo vai ficar na nossa mente e vai ser incorporado a nós. E para tirar depois vai ser difícil. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. As boas companhias produzem bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, trevas. E agora ele vai dizer: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? É a mesma coisa. Então você está, imagine que você chegou num lugar de carro e à noite, né, chegou de dia e à noite foi, as horas passaram, chegou a noite, e quando você liga o carro, você tenta ligar o farol está queimado. Você vai dirigir na escuridão, pegar uma estrada assim, sem iluminação, no escuro, sem enxergar um palmo à sua distância, na frente? Não vai, só se você for responsável. É por isso que ele está dizendo: se vai chegar esse momento onde a gente precisar do farol e não conseguir acender, que desespero. Então é preciso a gente estar como as virgens prudentes, sempre com azeite, para que as nossas luzes jamais se apaguem. Então, cuidado com a influência que você tem recebido. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Então a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia vai também nos lembrar, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, irmão. Então é isso que eu quero ficar me lembrando. Você imagina, você tem uma pessoa do seu lado que tudo que você fala para a pessoa diz que vai dar errado. Eu não estou falando que a pessoa faz isso biblicamente. É a pessoa que é, sabe, maldizente mesmo. Ou, vamos fazer isso. Que nada. Vamos fazer isso. Não. Mas vamos fazer de um jeito melhor? Não, é só para falar que não. É o que mais a gente hoje percebe. Pessoas, né, que elas estão infelizes com a sua vida e elas não vão aguentar ver você feliz, ver você fazendo o que você tem que fazer. E fique bem claro, felicidade, irmãos, para nós que somos cristãos, é uma vida alinhada
aos planos de Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores. Aprendeu? Spurgeon tem uma pregação sobre isso aqui. E ele vai dizer no texto: não é que a gente não tente, a gente tenta isso o tempo todo. Provavelmente a gente tentou isso hoje. Mas Jesus está dizendo: não adianta você tentar, você não vai conseguir servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro. Lembra da parábola que a gente estudou aqui, dos servos que receberam os talentos? O servo que não trabalhou, que escondeu o talento, qual era a imagem que ele tinha do seu senhor? Que era mau. Então, para ele, quem era bom? O mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então veja como Jesus coloca. Primeira colocação: ódio e amor. Então você não pode servir a dois senhores, porque você não pode amar a duas, né? Você não pode amar dois princípios que são opostos. Como assim? Você não pode amar a morte e a vida ao mesmo tempo. Ou você ama a vida ou você ama a morte. É como, por exemplo, a pessoa dizer: não, eu gosto do Bahia e do Vitória. Você já viu algum caso desse? Sabe, eu fico meio dividido quando eu assisto o Bahia. O Bahia faz gol, eu fico feliz. Vitória faz gol, eu fico feliz também. Eu nunca vi uma pessoa dizendo isso. Se vocês já viram, divida com a gente, né? Esse fato raro. Então, Jesus está dizendo que quando você ama alguma coisa, necessariamente você está odiando tudo aquilo que é o contrário dela. Então não adianta você tentar, né, um caminho do meio, porque não vai dar certo. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você pode ser uma pessoa preguiçosa e diligente ao mesmo tempo? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho duas qualidades. Eu sou preguiçoso e diligente. Aí eu digo: só faltou uma, mentiroso, né? Ou você é preguiçoso ou você é diligente. As duas coisas não vai dar para você, né? Sim. E agora Jesus vai sentenciar aqui. No final do versículo 24 ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é a palavra grega, né? Mamonas, que fala das riquezas tratadas como um Deus. As pessoas tratam, em determinado momento, a riqueza começa a ser vista como um Deus. O dinheiro ocupando o lugar de Deus. É isso que significa essa expressão aqui colocada como mamon, que no grego é a palavra mamonas, né? Fala desse Deus como uma entidade que é adorada pelas pessoas. Nessa passagem aqui, a gente aprendeu algumas doutrinas aqui que ficaram bem claras aqui dos versículos 19 a 24. A primeira delas é a doutrina da mordomia cristã. Você já aprendeu, como Jó, que tudo pertence a Deus. A sua casa não é a sua casa, é a casa que Deus te deu para morar. Daqui a pouco você vai receber outra. Não sei aonde. Oi? Diga nada. Nós somos administradores, irmãos. E você tem que ver muito bem como você administra o que você tem em mãos, porque uma hora você vai ter que prestar conta. Outra doutrina muito clara aqui nesses versículos mencionados foi a doutrina da idolatria. Não é por acaso que no capítulo 6 de 1 de Timóteo, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos visto mais do que nunca na nossa geração o dinheiro ocupar o lugar de Deus. Por exemplo, irmãos, o que é que leva, fora a estupidez, o que é que leva uma pessoa a jogar em bet? Tira a estupidez. A pessoa acha que vai se dar bem.
nesse clima de Copa do Mundo que tem gente perdendo dinheiro, irmão. Porque os jogos estão tudo dando os números errados aí. Todo mundo achou que a Espanha ia ganhar, empatou, né? Meu irmão, não vale ver não. O Brasil ia ganhar. Brasil! Sou brasileiro, irmão. Mas não sou iludido. Como diria uma pessoa sábia na igreja, sou um realítico. Então, cuidado com a idolatria do dinheiro. É como, por exemplo, eu gosto de dar sempre esse exemplo porque é muito elucidativo. As pessoas normalmente dizem: eu quero tanto trabalho. Falta trabalho na sua casa? Na minha tem, vocês querem? Eu tenho umas filhas para vocês quiserem tomar conta. Tem 2 idosos, não dão trabalho nenhum. Se vocês quiserem tomar conta. Pastor, qual é o salário? Ninguém falou de salário. Vocês falaram que queriam o quê? Trabalho. Então, se quer trabalho, não tem. Aqui na igreja mesmo tem trabalho. Quer cuidar do seu Edson? Fica o dia todo aqui com ele conversando. Se ele não te jogar escada abaixo, você já ganhou o dia. Então, a maioria das pessoas quer o quê? Dinheiro, irmão. Exatamente, né? Qual seria o trabalho ideal? Trabalha pouco e ganha muito. Viver, né? Estava conversando com minha filha mais velha hoje. Ela já tinha dito que queria fazer que queria fazer vestibular para uma área e hoje já estava em dúvida. Por quê, minha filha? Porque não paga bem. Eu falei: a gente já teve essa conversa, né? Você tem que fazer aquilo que você tem inclinação para fazer, o que você se sente bem para fazer. Não faça a escolha por conta de dinheiro, porque senão você vai ser uma pessoa infeliz, né? Mas, por mais que a gente aconselhe, os jovens estão indo sempre nessa mesma direção. O que você acha que faz um jovem se associar ao tráfico? É porque ele gosta do tráfico? Não, irmão, porque o tráfico dá dinheiro rápido. O tráfico paga o que, acho que dificilmente uma empresa pode concorrer com o tráfico. Então, os jovens, eles se associam porque eles são seduzidos pelo dinheiro. Então, cuidado. A idolatria ao dinheiro, ela é muito mais comum do que a gente imagina. E muitas vezes ela está internalizada em nós e a gente nem tem a coragem de confessar. Não, confesse que é a primeira atitude em direção à cura. É o reconhecimento da doença, exatamente, da enfermidade. Aqui também aprendemos, nessa sessão, a doutrina da exclusividade de Cristo. Se você quer seguir a Jesus, saiba que Ele vai exigir de você exclusividade. Então, eu queria levar vocês comigo, se vocês puderem, em Lucas, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos aqui. Versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, a restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Você vai ver justamente
aquilo que o jovem rico não pôde fazer, Zaqueu fez. Agora volte comigo em Lucas 18, capítulo anterior, 18. Eu quis começar de Zaqueu só para você entender. Lucas 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe. Aqui é a passagem do jovem rico, né? O príncipe aqui é, né, alguém que era famoso. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é. Jesus está dizendo, se você já está começando errado. Você está me chamando de um bom mestre, eu sou Deus. Se você não me vê como Deus, dificilmente você vai seguir o que eu te ensino. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Então você percebe duas realidades distintas. Esse jovem rico, todo mundo aplaudia, todo mundo achava que era super crente, que era, né, alguém que entraria, que já estava contado como alguém que estava indo para o céu. E aqui você vê que não. Zaqueu era alguém reprovado, mal visto pelas pessoas, mas o Senhor Jesus diz: hoje a salvação, Zaqueu, entrou na sua casa. Veja que esse ensino, ele vai se repetindo, né, ao longo de todo aqui. Vamos voltar para Mateus, né, para a gente continuar o nosso texto. Mas aqui a ideia é que Jesus vai exigir da gente exclusividade, né? Jesus, ele não vai, né, dividir com ninguém o seu afeto. Primeiro, que você só consegue amar alguém se você amar antes a Deus, a Cristo, acima de tudo e todos. Agora, a gente vai entrar em uma outra seção aqui do Evangelho, do Sermão do Monte, que fala justamente da ansiedade e de como nós devemos agir diante delas, né? As inquietações e qual o remédio para tudo isso. Beber uma aguinha. Só eu estou com calor, ou é porque está quente mesmo hoje? Está funcionando? Aleluia. Deve ser meu metabolismo. Então aqui, versículo 25. Por isso vos digo, Mateus 6, 25. Veja, quando eu falo que é uma outra subseção, mas entenda que está tudo conectado. Aqui no versículo 25, por isso vos digo, está ligado ao versículo anterior. Não podeis servir a dois senhores. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Quem aqui não está ansioso? Aleluia! Vocês são crentes demais, irmão. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então aqui Jesus enumera as três preocupações principais das pessoas, que eram comer e beber, né? Algo que vocês não se preocupam. Eu vejo pela face de vocês, pessoas espiritualizadas que têm o jejum como hábito. E a questão da vestimenta, né? Da pessoa se vestir apropriadamente. Então ele diz, versículo 25, não é a vida mais do que o mantimento? Então a vida não é mais do que só comer, irmãos? Pastor, não sei, eu fico meio dividido. Está repreendido, irmão. Não é a vida mais do que mantimento, irmão? É ou não é, irmão? É. Rapaz. E o corpo mais do que o vestuário?
E o corpo não é mais do que somente se vestir. Olhai para as aves do céu. Então Jesus agora ele faz essa comparação que é para deixar a gente mesmo envergonhado. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam. A ideia aqui é, realmente, pastor, mas as aves do céu não podem cegar? Será que um gavião picar meu olho assim, eu fico cego? Cegar aqui, vamos falar de colheita, viu? Eles nem plantam, nem colhem. Nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Estão mostrando como Deus está no controle de tudo. Então, nós deveríamos confiar mais. Nós deveríamos dar mais crédito ao Senhor. Pelo qual e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado, irmãos, era normalmente, né, essa distância do cotovelo até o dedo aqui, e variava entre 30 e 40 centímetros, dependendo, né, do local, da cultura. Então ele está dizendo, você não pode interferir nas mínimas coisas, porque você está preocupado com essas coisas grandiosas, que não tem nenhuma ingerência, que você não tem nenhuma ingerência, né? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Versículo 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então Jesus, mais uma vez, usando, né, exemplos da vida comum dessas pessoas para trazer para eles um ensinamento profundo, que é a confiança em Deus. Fé, ela só começa a existir quando você não está vendo. É a convicção de fatos que ainda não se veem. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Estão mostrando para a gente que não confiar no Senhor é uma atitude que deveria nos trazer vergonha. Nós, quando lemos o livro de Neemias, vemos esse bom exemplo de Neemias. Neemias está sendo responsável por trazer uma leva dos judeus que foram levados em cativeiro para a Babilônia. Então, havia mudado o governante e ele agora havia liberado as pessoas para retornarem, né, à sua nação. E Neemias está trazendo essa leva de judeus. Só que era uma zona extremamente perigosa, a viagem deles era muito perigosa, eles não podiam andar armados, porque eles ainda eram subservientes ao trono da Babilônia. Então, não podia ter arma, porque podia ter alguma rebelião, alguma coisa. E as pessoas ficaram com medo e foram até Neemias, que era o líder, e disseram: Neemias, pede, você que tem moral, pede ao rei que, né, nos dê uma guarnição, soldados que nos acompanhem até o nosso destino, né, que é a Judéia, porque é muito perigosa a viagem. Aí Neemias vai dizer: você está doido? A gente está dizendo que a gente tem um Deus todo-poderoso, que inclusive é Ele que fez com que Ciro baixasse o decreto e voltasse uma leva, é Ele que está autorizando essa segunda leva para a reconstrução, né, dos muros da cidade. E você quer agora que a gente diga que o nosso Deus não é capaz de nos proteger nessa viagem? Então, muitas vezes a gente cai, né, nessa falha de ter mais confiança no auxílio humano do que na proteção divina. Isso não é orgulho, irmãos. Orgulho é orgulho, confiança é confiança. E a gente tem que saber discernir isso no nosso interior. Muitas vezes você está rejeitando um auxílio porque você está sendo orgulhoso mesmo. E aí tem que se arrepender. Orgulho é pecado.
Mas às vezes, né, é a confiança em Deus que vai fazer com que a gente confie em Deus e não espere qualquer auxílio da parte do ímpio. Amém? Então aqui, não andeis inquietos, pois dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quando nós olhamos para o texto original, a palavra ansioso vem do grego meimal, e significa alguém dividido. A ansiedade, ela surge justamente a partir da dúvida. Então, quando você, né, acha que as coisas não vão acontecer como você espera que elas aconteçam, você começa a duvidar que as coisas vão dar certo, ou que as coisas vão acontecer, né, como você tem se organizado. Isso começa a produzir em você essa sensação desconfortável que a gente chama de ansiedade. Tanto que você não tem ansiedade por coisas do passado. Você tem ansiedade por coisas do futuro, que ainda não aconteceram. Né? Ah, eu estou tão ansioso pelo que aconteceu ontem. Você já viu alguém dizendo isso? Não, porque não tem lógica. Né? Ansiedade fala de coisas que ainda não aconteceram e a gente começa a duvidar. E aí isso vai produzindo em nós esse sentimento ruim, de medo, né? E às vezes até desespero. É o que chama, né, crise de ansiedade, né? As pessoas dizem. E aqui, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Veja, essa dúvida, será que eu vou ter com que me vestir? Será que eu vou ter o que comer? Será que vai faltar para poder pagar isso ou aquilo? Será que, né? E esse será começa agora a nos consumir. Versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. Essa é a representação desse nome aqui. Pessoas que não tinham qualquer conhecimento do Deus verdadeiro. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O que a gente aprendeu no capítulo 6? A oração, irmãos. Onde é que a gente trata a nossa ansiedade? Na oração. Senhor, eu estou aqui, ó, daquele jeito. Ajuda, Senhor, a confiar mais, né? Me ajuda na minha pouca fé. Versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, certo? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra buscar em primeiro lugar, irmãos, é uma expressão grega que vem da palavrinha zetel, que significa buscar com prioridade, zelo, intenção. Em primeiro lugar, é a palavra próton, aquilo que ocupa o lugar principal. Então é exatamente essa ideia que Jesus quer nos ensinar. Buscai, pois, buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Por que Jesus colocou essa expressão e a sua justiça? Porque a ideia aqui, irmãos, é buscar o reino de Deus, invariavelmente significa também fazer as coisas corretas. É como, por exemplo, a gente já falou aqui algumas vezes, tem determinadas pessoas que a pior coisa que podia acontecer com a vida dela é ir para o céu. Se você não gosta de nada que é bíblico, se você tem aversão às coisas de Deus, se para você orar é chato, se para você jejuar é impensável, se para você ajudar o próximo é sinônimo de bobeira, de ser bobo, você vai fazer o que no céu? Então, esse alinhamento que tem que existir entre aquilo que a gente está procurando e o caminho que a gente está indo. É como está escrito no capítulo 7 desse evangelho, se Deus permitir a gente vai chegar lá, não sei se hoje, mas eu estou querendo chegar na vida eterna. Eu tenho que fazer o quê? Entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado.
E se eu entrar pela porta larga e andar pelo caminho espaçoso, eu consigo chegar lá? Não. Então é justamente esse alinhamento que Jesus está dizendo aqui. Você está dizendo que é o reino de Deus. Você está dizendo que você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E a justiça? E a sua justiça fica onde? Você está dizendo que está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas que você faz no dia a dia apontam para isso? Então é justamente esse ensino que Jesus quer produzir em nós. Lembra do que a gente já falou anteriormente? Jesus estava combatendo a hipocrisia. Pessoas que diziam ser de Deus por meio, das esmolas, das orações. E Jesus está dizendo, isso tem nada a ver. Eles estão fazendo isso para ser aplaudido pelos homens. Eles não estão fazendo isso para me agradar. A mesma coisa aqui. Jesus está dizendo, você está buscando o reino de Deus? Então haja como quem busca o reino de Deus. É como Paulo ensinando para a gente. Olha, se nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são lá do alto. Então não adianta, a gente tentar nos enganar ou enganar os outros. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. Versículo 31. Não andeis ansiosos. Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está dizendo que o Senhor vai dar para a gente um monte de dinheiro, um monte de dinheiro assim? Não. Está dizendo que o Senhor sabe quais são as necessidades e o Senhor não vai deixar de zelar, de cuidar da gente da melhor forma possível. Então, o Senhor sempre fará para nós o melhor. Ele sabe qual é o melhor para a gente. Melhor do que a gente mesmo. Como está escrito em Jeremias, os meus planos são maiores. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Então, Amém? Amém. Pastor, mas o Brasil vai jogar sexta-feira contra quem mesmo? Haiti. Você está preocupado com isso, rapaz? Meu irmão, se o Brasil não ganhar do Haiti, aí nem joga contra a Escócia. Aí já volta mesmo. Diz, a gente desistiu. Chama o pessoal lá da comunidade da CCVE para jogar a última partida só, para formalizar. Pô, se o Brasil não ganhar do Haiti, mano. Sinceramente, Não querendo dizer nada contra o Haiti, O Haiti é um país que merece todo o respeito, mas não tem nenhum tipo de tradição no futebol, Então, e ainda tem mais, meu irmão vai jogar. E provavelmente ele deve jogar com a faixa 100% de Jesus. Aí vocês devem estar tranquilos em relação a isso. Aleluia! Pelo amor de Deus, você fica ansioso com uma coisa dessa, irmão. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E olha que coisa interessante. Eu não sei se acontece com você ou só acontece comigo. Tem gente que acho que a missão da vida da pessoa é produzir inquietude na nossa vida. Pessoas próximas que aparentam até gostar da gente. E eu não estou desconfiando desse gostar, não. Mas a pessoa se esforça para você ficar ansioso e inquieto. A pessoa não aguenta ver você em paz. Você está sentado no seu canto, lutando para não ficar ansioso, e a pessoa diz, sabe que essa semana tem aquilo, É assim mesmo. Sei. E você vai ficar calmo assim, Quase que dá vontade de arrancar os cabelos, que a gente ainda tem, dá algum grito, para ver se a pessoa se satisfaz, Com uma demonstração de loucura. Meu irmão, é o que Spurgeon ensinava acerca desse assunto. Ansiedade resolve o problema? Só atrapalha, irmãos. Quando a gente está ansioso, normalmente a gente deixa de ver coisas que estão na nossa frente, que de repente poderiam ser soluções para aquilo que a gente está procurando enfrentar, passar. Então a ansiedade não ajuda. A ansiedade só
atrapalha. Mas tem gente que quer ver a gente o quê? Ansioso. Você quer matar essa pessoa, é postar alguma coisa assim que você está tranquilo. Rapaz, a pessoa fica indignada. Viu? Tá vendo? É que essa paz quer enganar quem? Não vos inquieteis, amém? Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, irmão, amanhã você tem problema para resolver, mas é só amanhã. Só vou lhe dando uma advertência. Hoje não acabou ainda não. O irmão em Cristo tem que falar a verdade. Até meia-noite é hoje. Ó, só te digo isso. Não fica o problema de amanhã, meu amigo. Você ainda tem coisa para enfrentar hoje. Pastor, vira essa boca para lá. Você ainda tem coisa para enfrentar hoje. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. O Senhor Jesus está dizendo que a gente tem que esperar o pior sempre, todos os dias? De forma nenhuma. O que o Senhor está dizendo aqui é uma fala muito simples, de dizer que cada dia trará os seus próprios desafios. Cada dia trará as suas próprias lutas. E a gente não deve ficar ansioso, porque o Deus que nos ajudou hoje vai nos ajudar até o fim. Então, é exatamente essa a promessa que descansa o crente. Inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Tinha uma pessoa no meu passado que, rapaz, a pessoa não aguentava ver você em paz. Sabia que você estava com problemas financeiros e ficava, e você consegue dormir? Eu nunca vi que insônia pagava a conta. Se eu conseguir ficar acordado, a conta diminui no banco, então fica acordado, meu amigo. Vou tomar um Monster, tomo algum café, e aí a conta vai diminuindo? Não, eu vou dormir. Eu não acordo, tá aí o débito. E Deus, né? Na hora certa Deus vai dar providência. O desespero não te ajuda a nada, irmãos. Né? Mas aqui a gente vai ver um problema que é central na vida do cristão e que é central na vida do ser humano como um todo, que é o orgulho. Sabe por que muitas pessoas não conseguem passar como cristãos por fases de escassez? Porque são orgulhosos. Então, quando você é orgulhoso, Deus vai te abater. Até você deixar de ser orgulhoso. Glória a Deus. Eu não aceito nada de ninguém. Então, irmão, o negócio vai pegar mais um pouco, né? Até você entender que o socorro vem do Senhor. E que a gente tem que saber discernir quando e como cada questão deve ser analisada. Então, cuidado, analise. Quando a gente fala, examine-se o homem a si mesmo. Então a gente tem que saber diferenciar aquilo que é orgulho daquilo que é confiança em Deus. Então, Deus envia o socorro muitas vezes por mãos de pessoas. Estava tendo uma grande seca na Judéia. Quem é que foi levar? Paulo. Passou por várias igrejas recolhendo donativos e levou até a Judéia. Lembra do filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Que Lucas no começo faz algo parecido, né? Ele chega lá em Roma trazendo, né, algumas ofertas de outras igrejas que ele veio passando, porque sabia que a realidade dos cristãos de Roma estava bem difícil pela perseguição, né? Então a gente tem que entender que orgulho não é sinal de confiança em Deus. Orgulho é pecado. Então cuidado com orgulho. O orgulho não é de Deus. Satanás, ele nos engana de diversas formas, inclusive
tentando, né, nos fazer acreditar que orgulho é, na verdade, né, uma confiança em Deus. Eu gosto muito dessa historinha que é contada, né, em forma de piada, mas que tem muito a ver com a realidade de alguns crentes. Já contei algumas vezes aqui essa historinha, mas eu me amarro nela. E eu também gosto de falar as mesmas coisas, eu me amarro e dar risada das mesmas coisas. Não perde a graça para mim. Por isso que minhas filhas dizem, meu pai, você não tem jeito. Eu falei, minha filha, isso é engraçado. Né? Vou colocar, né, como um pastor. Está tendo uma inundação e a pessoa ouve de Deus, né? Eu vou te salvar. E aí vem um carro e diz, vamos, vai ter inundação, vamos com a gente está retirando as pessoas daqui. Não, pode levar quem quiser, Deus disse que vai me salvar. Aí enche mais um pouco, agora carro já não chega, só chega barco. Aí chega lá um barco e diz, nós viemos resgatar você. Né? Estamos resgatando as pessoas que ainda estão aqui na inundação. Eles não, Deus disse que vai me salvar. E aí o barco vai embora. E agora o barco já não chega mais, só chega helicóptero, já estava no telhado. O helicóptero lá, vem, pegue na cola. Ele, não vou não, quem vai me salvar é Deus. Aí ele morreu afogado. E eu acredito que ele não foi para o céu não, viu, irmão? Mas na porta, na entrada mesmo, Senhor, eu sei que eu vou para o inferno. Aqui já é uma versão minha da piada. Eu sei que eu vou para o inferno, mas assim, o Senhor não disse que ia me salvar. Ele disse, meu amigo, porque ele é filho, não foi para o céu. Eu te levei carro, eu levei um barco para lhe pegar, eu botei um helicóptero para lhe pegar, e você não quis ir. Então, isso é o que? Orgulho. É o próprio Deus que vai descer do trono e vai me salvar. Tem gente que está esperando que Deus desça do trono e faça uma mesa, porque eu só vou comer o pão quando Deus mesmo colocar a mesa para mim. Se for alguém que me ajude, você está ajudando, eu aceito, viu? Tem orgulho não, irmão. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, em tom de brincadeira, né? Eu falei, meu amigo, você só tem orgulho até você ter filho. Quando você tem 3, cada filho que você teve foi um orgulho que você foi perdendo. Né? Então, a gente não tem isso, irmão, como cristão. A gente tem confiança em Deus. Imagine Elias, os corvos chegando lá com carne. Não como! Por quê? O corvo é animal impuro. Senhor, o Senhor pode mandar pombas para me trazer carne. Porque o Senhor está me mandando corvos. O Senhor está querendo provar a minha fé? É claro que eu não vou comer uma carne vinda da boca de corvos, nem pão vindo da boca de corvos. De jeito nenhum. Eu como, viu, irmão? Você sabe que eu não como carne, mas viu uma tilápiazinha? Salmão? Cuidado. Por que eu estou insistindo no orgulho espiritual? Não sou eu que disse isso, só não. Pessoas estudiosas na história da igreja, um deles, Jonathan Edwards, ele vai dizer que a carta na manga do diabo é o orgulho espiritual. Quando ele percebe que o crente está querendo fazer as coisas, né, para agradar a Deus, que o crente está tentando viver uma vida correta, de acordo com o padrão divino, ele não desiste. Satanás nunca desiste. Então ele tem essa carta na manga, que é o orgulho espiritual. Então cuidado, saiba distinguir quando é confiança e quando é orgulho. Continuando e concluindo, essa passagem aqui, que nos levou à conclusão do capítulo 6, ela traz algumas doutrinas. A primeira delas, a doutrina da providência divina. Deus governa e sustenta a sua criação, irmãos. Se Deus está tomando conta das aves, se Deus está tomando conta dos lírios do campo, Ele não vai estar tomando conta de mim. Né? Então fique tranquilo. Falta de confiança em Deus, irmãos, é um péssimo testemunho. A gente tem falado muito acerca de evangelismo, e glória a Deus por isso, porque evangelizar é uma das principais missões que a gente tem. Mas a
falta de confiança em Deus descredibiliza qualquer evangelismo que a gente se propõe a fazer. Como é que eu vou apresentar um Deus para um incrédulo, para uma pessoa que ainda não o conhece, e eu já vou apresentar um Deus que não tem condição de me proteger, de me guardar, de me prover? Que Deus é esse? Eu vou dizer como Jonas: o meu Deus é aquele que criou os céus e o mar. Não está conseguindo me alimentar. Então, cuidado. Segundo ensinamento que a gente vê aqui também nesses versículos 25 a 34, a fé, ela é provada na prática. Confiar em Deus é você descansar nele na sua vida diária. Então, você sabe o que você precisa fazer à luz da palavra de Deus. Amém? E os resultados? Não lhe competem. Os resultados são a parte de Deus na equação. A minha parte, qual é? Obediência. Em relação àquilo que o Senhor me mandou fazer. Não adivinho. O Senhor claramente me direciona na sua palavra. E os resultados? Não me preocupo com eles. É isso que a gente aprende, inclusive, numa passagem que eu já falei aqui no começo. Não se engane o homem. O que você plantar. Então, assim, preocupe-se, se é que você tem que se preocupar, ou melhor, eu diria, ocupe-se com o plantio, porque a colheita, a semeadura vai vir. E ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, o que você plantar, você vai colher. Então, você está plantando aquilo que Deus mandou, você está plantando coisas corretas. Mas eu não colho nada, então fique tranquilo. Você deveria ficar inquieto se você está plantando coisas erradas, porque mais cedo ou mais tarde a conta chega, né? Ainda falando aqui dos ensinamentos dessa passagem, a gente aprende a doutrina da prioridade do reino. Ou o Senhor está no centro da nossa vida, ou o Senhor não está na nossa vida. Não existe a possibilidade do Senhor estar em segundo lugar na nossa vida. É exatamente o que a gente aprende quando a gente lê a carta à igreja de Laodiceia. Vocês são mornos. Jesus estava onde na igreja? Do lado de fora. Ele não estava participando daquela mornidade. Ele estava do lado de fora e de lá ele batia e avisava: estou aqui fora, viu? Se vocês quiserem, se vocês se arrependerem, eu posso entrar de novo e ter comunhão com vocês, mas enquanto eu estiver nesse formato, não tenho comunhão com vocês. Porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, em último, a doutrina, olha o saco voando, legal. Doutrina da graça diária. A graça é renovada a cada dia, irmãos. Então, todos os dias nós temos motivo para ser feliz. Por exemplo, irmãos, qual era o objetivo do diabo na nossa vida hoje? Só nos fazer mal? Não, ele queria nos destruir completamente. Se a gente está aqui, significa que muito do plano dele não veio a êxito. A gente deveria estar muito feliz com isso. Eu acho interessante até uma fala de um ator americano que foi, eu disse para vocês que ele foi recebido como pastor em uma determinada congregação. Denzel Washington. Ele tem alguns vídeos, né, nas plataformas. Uma delas ele fala justamente isso, né? Cristão, se você acha que é ruim
Quando você percebe o diabo investindo pesado na sua vida, é porque você ainda não entendeu. A pior coisa que pode acontecer com um crente é ele ser tão morno, ele ser tão frio, ele ser tão falso crente, que nem o diabo gasta tempo com ele. Então, se você está passando por provações, se o diabo tem investido para fazer você desistir do caminho, significa que você está fazendo alguma coisa que preste. Não é para você se orgulhar, não. É para você ver que está mais ou menos na direção certa. Né? Agora é só ajeitar e seguir, perseverar. Porque o diabo não vai investir, o diabo não vai tentar fazer ninguém desistir do caminho errado. É como uma vez uma pessoa disse: eu não entendo aqui nessa igreja aqui, tudo é difícil aqui nessa igreja, eu vejo minha congregação que tudo flui. Minha senhora, se a senhora acha que enfrentar dificuldades por amor a Cristo é sinal de ausência de espiritualidade, eu aconselho a leitura do Novo Testamento. Ah, mas eu já li várias vezes. Eu falei: eu acho que não. Então, as pessoas acham que a igreja, né, é a Disneylândia. Não, a igreja é uma zona de guerra. Satanás está infiltrado. Nada. Você caixa de som aí, não. Então, está tentando entrar, sabe? É sempre perigoso. Capítulo 12 de Apocalipse fala, ele desceu com fúria, ele sabe que tem pouco tempo, ele está encolerado, cheio de raiva. E aí você está aqui na igreja vivendo uma vida, né? Só de contemplação. É sério. Onde é que você leu isso? Na vida de que apóstolo você viu isso? Na vida de que mártir você viu isso? Mas são as coisas que a igreja hoje em dia prega, né? É tão interessante essas pessoas que botam, né, indo para essas igrejas do fundo preto. Você não sabe se a pessoa está no teatro ou se a pessoa está na igreja, né? E aí você fala: um lugar desse deve ser bacana, né? Satanás nem gasta tempo de passar por lá. Mas como é? Porque é tão poderoso? Não, porque ele sabe que é dele. Não precisa fazer nada ali. É só deixar que eles mesmos se destroem sozinhos. Ele tem que investir pesado nos poucos lugares que ainda zelam pela palavra de Deus. Então, eu queria concluir hoje aqui, já nesses versículos do capítulo 7. E esse aqui, versículo então, é batata, que as pessoas interpretam errado. Esse é o versículo do hipócrita. Sabe, toda vez que você se sente acuado porque alguém está falando que você está fazendo algo que de fato você está fazendo errado, aí você já vem aqui para se defender. Então todo hipócrita sabe esse versículo decorado. Não julgueis para que não sejais julgados. Então Jesus está dizendo: nunca julgue ninguém. É isso que ele está ensinando aqui? Não. Jesus inclusive vai dizer: julgue segundo a reta justiça. A Bíblia vai dizer mais adiante em Coríntios: julgai, pois, os de dentro, porque os de fora Deus julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Mas o que Jesus está condenando aqui? O julgamento temerário, o julgamento de conveniência, o que a gente chamaria de 2 pesos, 2 medidas. Quando você, muito parecido com o que está acontecendo no STF, quando você é extremamente rigoroso com uma pessoa que você não gosta, e você é extremamente compassivo com uma pessoa que de repente você tem afeto. Então, esse tipo de julgamento que Jesus está dizendo que não deve ser feito. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Jesus está dizendo que se a gente aliviar para os outros, ele alivia para o nosso lado? Não. Não tem aleveio aqui, meu irmão.
A palavra de Deus é o reto juízo para todo mundo. Então, o que ele está mostrando aqui para a gente, nos ensinando, é não queira dificultar para pessoas só porque você não gosta da pessoa. Primeiro porque não gostar da pessoa já é pecado. E dificultar a entrada da pessoa no reino de Deus é um pecado maior ainda. E o Senhor Jesus vai falar explicitamente sobre isso. Vocês nem entram e nem deixam entrar. Vocês estão fazendo tropeçar os meus pequeninos. Era melhor que nunca tivesse nascido do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter para não atar fardos indevidos na vida de alguém. Um exemplo clássico a gente teve aqui na vida da nossa igreja por uma pessoa que nunca foi espiritual e provavelmente assim nunca será. Congregou aqui com a gente um pouco, quase que quis bater em todo mundo aqui. E uma vez ele estava aqui fazendo parte da igreja, uma pessoa veio para a igreja, acho que de bermuda, e eu sei que ele deu uma calça para a pessoa. Não era para a pessoa vir para a igreja não, era para a pessoa fazer atividade física de calça, porque fazer atividade física de short era pecaminoso. Isso é a pessoa que quer bater em meio mundo, que vive falando mal de todo mundo, que sabe que injuria metade do mundo, a outra metade já odeia, não injuria, só odeia, mas estava preocupado que alguém estava fazendo atividade física com short, queria que a pessoa fizesse atividade física de calça. Nesse calor que eu não estou aguentando na igreja pregar. Então você vê o que a religiosidade faz? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, irmão, cuidado. Fique na Bíblia, não saia dela. O que está proibido? O que a Bíblia proibiu. Não é aquela pessoa pequenininha. Não, meu amigo. É o que está escrito. Não. O que você está querendo acrescentar uma coisa que não está aqui? Mas é a aparência do mal. Cuidado com esse termo, aparência do mal, porque tudo é aparência do mal. Por exemplo, até eu sou a aparência do mal, sou uma pessoa feia. E aí, vou fazer o quê? Vou andar de máscara? Vou usar maquiagem? Não vai melhorar. Minha cara é essa aqui. Minhas filhas, meu pai, que cara é essa? Eu falei, só tenho essa. Não tem outra. Então, cuidado com essa... hoje em dia, com essa ideia de aparência do mal, você justifica qualquer coisa. Olha, a caixa de som está alta. Aparência do mal. A caixa de som muito alta. A caixa de som está baixa. Aparência do mal. A caixa de som está baixa. Por quê? Não estou querendo falar. Não estou querendo que todos ouçam. Estou querendo esconder o evangelho de alguém porque baixou o som. Não, irmão. A aparência do mal é o que a Bíblia diz que é a aparência do mal. Então, cuidado para você não acrescentar algo de conveniência. E normalmente só é a aparência do mal na vida dos outros. Na nossa vida Deus sabe o que eu faço. Deus me conhece, Deus me sonda. Não devo nada a ninguém. Mas na vida dos outros é o quê? Rapaz, a pessoa não pode comer um McDonald's, que é a aparência do mal. Misericórdia. A pessoa não pode tomar um sorvete. Claro, irmão, tudo com a decência. Mas cuidado. Então é esse tipo de julgamento que Jesus está condenando. Quando nós somos extremamente rigorosos com os outros. E foi uma coisa que eu presenciei ao longo desses 17 anos de igreja. Normalmente essas pessoas que julgam muito os outros, elas não ficam muito tempo na igreja não, irmão, não aguentam. Porque uma hora a máscara cai. Então, cuidado. Né? Padrão é o padrão já há milhares de anos. Se a gente tomar como base a vida de Cristo há 2000 anos, se a gente tomar como base, né, a criação já há mais anos ainda. Então o padrão é o mesmo. Você tem que seguir a verdade e não tentar alterá-la. Por isso que a conversa de Deus com Josué, não te desvie nem para a direita, não queira ser mais justo do que o que eu estou falando aqui, nem para a esquerda. Não queira abrir mão de princípios que eu instituí, porque eles são sagrados e devem ser obedecidos.
Então aqui o ensinamento de Jesus é nesse sentido. E veja que o contexto aqui combate a hipocrisia dos fariseus, né? Como a gente já viu aqui no capítulo 5 e 6, mostrando de pessoas que eram rigorosas com os outros, mas com eles não eram tão rigorosos assim. Então é esse tipo de julgamento de conveniência que Jesus está refutando, que Jesus está combatendo. Sempre assim, para ficar bem claro, concluindo, nosso horário já deu. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? A gente vai voltar a falar disso, se Deus permitir, domingo, né? Mas eu queria concluir aqui. A palavra julgar é a palavra grega crino, que significa julgar, avaliar, discernir ou condenar. Então o que Jesus está condenando? A condenação antecipada. Até porque existem fatos que eu e você não sabemos. Então como é que eu posso condenar uma pessoa se eu não estou vendo tudo? Se eu não sei de todos os fatos que estão diante de mim? Então, é justamente essa atitude que Jesus está vedando aqui para a gente. Então eu queria terminar na noite de hoje estimulando vocês por meio dessa doutrina que a gente aprende aqui, que é o discernimento espiritual com humildade. Então, à medida que a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, a gente não se torna orgulhoso, a gente se torna mais humilde. Por isso, a gente cresce na graça e no conhecimento. Então, a gente vai se tornando mais humilde. E quando você se torna mais humilde, você não se torna mais rigoroso com os outros, você se torna mais rigoroso com você mesmo. Como eu disse, eu estava conversando com uma pessoa, não sei se foi hoje ou ontem, e essa pessoa estava dizendo, mas você é tão rigoroso com você. Eu falei, porque comigo eu tenho que ser. Eu tenho que ser rigoroso comigo. E com os outros? Com os outros não. Com os outros eu sou compassivo porque eu sei o quanto Deus me perdoa. Eu sei o quanto Deus tem compaixão de mim. É por isso que eu estou aqui hoje. Sou tão pecador quanto o pior dos pecadores, mas a graça do Senhor me alcançou. E eu não vou ignorar isso. Até porque é impossível ser ignorado porque a graça é irresistível. Mas nós não somos santos. Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores miseráveis. Lutamos o dia inteiro contra o pecado que de perto nos assedia. E se hoje a gente está aqui agora querendo fazer algo de bom, é somente pela graça de Deus. Então as nossas quedas, elas deveriam produzir em nós humildade. Por isso que eu agradeço muito a Deus, né? As quedas que eu tive não são culpa de Deus não, viu? As quedas que eu tive foram escolhas ruins que eu fiz. Mas Deus é tão maravilhoso que transformou isso em aprendizado para mim. Para que eu entendesse a fragilidade espiritual na vida do próximo. Você tem que ser rigoroso com você. Quando você for rigoroso com você, você vai fazer a melhor coisa que você pode fazer pelo seu semelhante. Dar um bom exemplo. É exatamente esse o ensino de Paulo quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma das coisas que mais a nossa geração carece, é de bons exemplos. Uma geração que um bom exemplo é Neymar. Então você já viu que não tem bons exemplos, né? Então nós somos desafiados todos os dias a sermos esse bom exemplo. E o bom exemplo não fala, irmão. O bom exemplo faz. Como a gente já viu aqui, ele perdoa como tem que perdoar. Ele ora como tem que orar. Ele jejua como tem que jejuar. Ele ajuda o próximo como tem que ajudar. E sem tocar trombeta. Mas o Senhor está te usando como usou Jó. Como vitrine.
daquilo que Ele é capaz de fazer quando entra com a sua graça na vida de alguém. Então, que você seja esse bom exemplo. Isso por si só já é um dos evangelismos mais poderosos que a gente pode fazer. Ser a luz que a gente tem que ser no lugar que o Senhor nos colocou. Ser o sal que a gente tem que ser no lugar que o Senhor colocou. Sem necessariamente ficarmos apontando dedos para ninguém. Se tiver que apontar dedo para alguém, aponte para você. Glória a Deus. Mais uma vez, seja a transformação que você tanto espera no próximo. Louvado seja. Vamos orar. Glória a Deus. Amém.